Vai? Bora. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula para falarmos de um assunto muito bacana, pessoal, e que aparece no seu vestibular, tá bom? Hoje nós vamos resolver alguns exercícios da UERJ, mas eu vou dar atenção maior para um exercício. Por quê? A partir desse exercício, você vai conseguir resolver outros exercícios que explorem essa mesma temática. Então, além de somente dar a explicação rápida sobre o exercício, nós vamos ver hoje características das plantas, tá? Nós vamos ver os fios existentes, tá? E nós vamos ver como que houve esse processo de conquista do ambiente terrestre, tá? A UERJ, ela está com uma questãozinha que nós vamos resolver daqui a pouco, aonde dentro de uma questão ela te cobra tudo sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E para nós resolvermos essa questão, nós precisamos conhecer muito bem quais são as características que vão determinar esses grupos, tá? Dentro do reino plantário. Então, dentro do reino plantário, nós temos alguns filos. E é esses filos que nós vamos estudar hoje, tá? Lembrando que aqui nessa aula, eu coloquei algumas características. Não vou conseguir explorar muito essas características, porque essa videoaula vai durar mais ou menos 45 minutos. Então, nós temos que fazer outras questões, beleza? Mas esse assunto aqui é um assunto que eu gosto muito, tá? Eu gosto de estudar biologia, né? Mas é um dos assuntos que me chama muita atenção. Por quê? A partir de um grupo, nós tivemos a conquista do ambiente terrestre. Primeiro, deixa eu contar uma historinha. A gente sabe que a vida iniciou-se na água. Você lembra lá, né? A atmosfera primitiva, você lembra lá das descargas elétricas, você lembra do primeiro mar que surgiu, né? Você sabe lá que a molécula de água, né, passando para o estado gasoso, foi roubando calor da Terra, né, da superfície da Terra para passar para o estado gasoso. Isso causou um resfriamento da Terra, permitiu que se formassem as chuvas, e aí nós tivemos a formação do oceano. Tá. Não vamos entrar nesse detalhe, que o ciclo da água se dava somente na atmosfera, porque antes de chegar na crosta, essa água já evaporava devido às altas temperaturas, e aí devido a água, né, para precisar passar para o estado gasoso, ter que roubar energia, né, ela vai utilizar energia de algum meio, nesse caso era a superfície da Terra, durante milhões de anos houve um resfriamento até que a chuva conseguiu, né, descer lá, encostar no solo, e aí nós tivemos a formação dos primeiros oceanos, tá? Teoria comprovada por Opary, né, por Miller, por Fox, e aí tema de uma outra aula. Só que nós precisamos saber o quê? Em relação às plantas, né, quando a gente estuda o surgimento das primeiras células, nós falamos dos coacervados, que não são células, tá? Os coacervados, e aí nós vamos seguir uma linha, né, em relação ao tempo. Só que hoje eu quero falar para vocês sobre os vegetais que são ditos superiores. Apesar dessa nomenclatura não ser uma nomenclatura ideal, mas dentro da faculdade a gente usa essa nomenclatura, apesar de haver uma resistência até mesmo do corpo docente acadêmico. Os professores geralmente eles não gostam desse termo que aparece nos livros, tá? Porque não existe organismo superior. O que existe é um organismo que está muito bem adaptado a uma condição ambiental. Fiquei até orgulhoso de mim agora. Adaptado a uma condição ambiental. É uma coisa linda de hoje. E aí nós vamos falar agora sobre as briófitas. Só que antes de nós falarmos das briófitas, eu preciso te dizer o seguinte. Quando a gente fala dos vegetais, a gente tem o reino plantário, que vai tratar das plantas que apresentam clorofila, né, que estão hoje no ambiente terrestre, são representadas pelas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só que quem deu origem a todos esses grupos terrestres foi uma alga. Dentro do grupo, né, das algas, que está lá dentro do reino protista, o que vai acontecer? Nós temos lá alga verde, alga parda, e nós temos um grupo chamado de alga verde. Tá? Então, temos alga verde, alga parda, alga vermelha, que são os grupos que a gente estuda geralmente durante a nossa formação, lá no segundo grau. Porque esses grupos apresentam, né, eles apresentam importância econômica. Algumas algas, quem gosta de comida japonesa, quem é viciado, né, o pior erro do pobre é gostar de comida japonesa. Né? Quem gosta de comida japonesa já comeu muita alga aí na sua vida, né, enroladinho lá naquele arrozinho. E aí nós vamos ver o seguinte.
Os primeiros vegetais a conquistarem o ambiente terrestre foram as briófitas. Só que as briófitas, elas tiveram origem a partir de uma alga verde. Tá? Então, as algas verdes, um grupo dentro das algas verdes, né, as clorófitas, deram origem às briófitas, que são os primeiros vegetais a conquistarem o ambiente terrestre. E aí, quando a gente pensa na conquista do ambiente terrestre, nós temos que pensar o quê? Olha só, quando eu falo para vocês que a conquista dos animais pelo ambiente terrestre, no caso, são os animais que vivem na Terra, eles encontraram um grande problema. Qual era esse problema que eles encontraram? A dessecação. Porque quando eles estavam no oceano, a água protegia contra o quê? Contra a radiação que é enviada pelo Sol. Beleza, então a água ali está servindo como o quê? Um protetor, um filtro. Quando esses organismos vão conquistar, adentrar o ambiente terrestre, um dos principais fatores limitantes era a água. Tá? Por quê? A desidratação e a escassez de água em determinados locais. E aí nós temos o seguinte: as briófitas, você já deve ter visto com certeza uma briófita. Se você já foi numa cachoeira, se você já olhou o vaso de planta da sua mãe, já apareceu tipo um tapetinho verde lá, aquilo ali são briófitas. Não todos os tapetinhos verdes, tá, gente? Mas já apareceu lá um tapetinho verde que são briófitas. Se você olhar no microscópio, né, se você pegar uma lupa mesmo, se você pegar uma lupa, desculpa, se você pegar uma lupa, você vai ver que são plantas lindas e muito pequenas. E por que isso, pessoal? Olha só, vamos ver as características. As briófitas têm um desenho aqui representando uma briófita, um desenho bem ruimzinho, por sinal. Quem é meu aluno aí sabe que eu tenho dificuldade com o desenho. Mas nós vamos ter aqui o seguinte, dá um print nessa tela. Uma das primeiras características é que essas plantas, elas são plantas muito pequenas. Por que, Cristiano, que essas plantas, elas são plantas muito pequenas? Primeiro, que essas plantas aqui, elas são avasculares, tá? Então já anota aí que elas são plantas avasculares. Então são plantas que não vão apresentar vasos condutores de seiva. Então, por exemplo, elas não vão ter xilema, elas não vão ter floema, que é uma característica de outros vegetais. Devido à ausência de vasos vasculares, essas plantas aqui realizam o seu transporte como? Célula a célula, por difusão. Estou mostrando aqui que o transporte é por difusão. Mas, Cristiano, eu ainda não entendi muito bem. É por difusão e por que elas são pequenas? Pensa só. Se eu tivesse um organismo muito grande, tá? Se eu tivesse um organismo muito grande, o oxigênio não ia conseguir chegar com facilidade até a última célula, por exemplo, na região apical, na região mais superior. Pensa nessas plantas aí, nessas árvores, que tem, por exemplo, 300 metros. Será que se não existisse vasos condutores, quando eu falo de vasos condutores, pessoal, você pode fazer uma analogia com as veias e com as artérias, que serve como o quê? Um tubo, um cano, tá? Para passagem, tá? Da seiva elaborada e da seiva bruta. Tá bom? Então pensa só, a dificuldade que seria você fazer um transporte a longas distâncias, a longa distância, por difusão. Célula, 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 célula. Isso seria muito complicado. Até os gases, os nutrientes chegarem aos 300 metros, lá no topo dessa árvore, provavelmente aquelas células já teriam morrido. Tá? Então, por conta disso, a ausência de vasos, elas são pequenas. Essas plantas aqui, elas dependem da água para que ocorra o processo de fecundação. E aí nós temos que ver o seguinte: por que, Cristiano, depende da água? Porque a água vai transportar os gametas. No caso das briófitas, o gameta feminino fica retido num copo, tá? Chamado oosfera, tá? Então vai estar lá retido, o óvulo vai estar retido dentro desse copo, podemos dizer assim. Quem vai ter que ir de encontro ao gameta feminino é o gameta masculino. E quem vai fazer esse transporte vai ser a água.
E agora você entende por que as briófitas estão restritas ao quê? A cursos de água. Elas ficam perto de cachoeiras, elas ficam em locais úmidos, porque a água funciona como um transporte para os seus gametas, permitindo que assim ocorra o que? A reprodução. Cristiano, não existe nenhuma briófita que vive em ambiente extremo? Sim, meu amado. Existem briófitas que vivem em ambiente extremo. Mas se a gente for pensar na sua totalidade, essas também dependem da água. Se a gente for pensar na sua totalidade, as briófitas, então, estão restritas a cursos de água, locais que venha passar água. Tá bom? Nós temos aqui que esses organismos, né, eles são clorofilados, então eles vão apresentar clorofila, A e B, tá? Apresentam clorofila. Se eles apresentam clorofila, eles vão fazer o quê? Fotossíntese, tá? Então a fotossíntese, que é utilizada aí para a produção dos carboidratos, que são os produtos de reserva dos vegetais. Fique esperto, porque na segunda fase da UERJ já caiu uma questãozinha perguntando qual é o produto de reserva dos vegetais e aonde ele vai ser armazenado. Tá bom? Então a gente já sabe que é o amido, que é um carboidrato formado por muitos monossacarídeos, tá? E aí você tem o quê? O armazenamento, a gente vai ver que é em um outro grupo. E esse grupo vai armazenar onde? Nos caules, tá? Nos tubérculos, nas frutas. Show? Nós temos aqui que são chamadas de criptógamas. Por quê? Porque os órgãos reprodutivos dessas plantas, eles não estão visíveis. Só dar um spoiler aqui. A gente vai falar de um grupo de plantas chamado fanerógamas. Essas plantas, elas vão apresentar flores. E as flores são os órgãos reprodutivos. Então, quando você chega lá, pega a flor, ai que linda, deixa eu cheirar essa flor. Você está cheirando o quê? Os órgãos reprodutivos dessa planta. Aqui não. As briófitas, além de não apresentarem flores, elas têm esses órgãos escondidos. São estruturas muito pequenas, por exemplo, os anterídeos, que vão formar os gametas masculinos. Beleza? Nós temos uma característica aqui que é muito marcante da briófita, que é o quê? Ela vai apresentar, toda a sua estrutura é multicelular, tá? Ou seja, são tecidos formados por muitas células. Nós temos aqui um esporângio, tá? Esse esporângio vai ser uma estrutura multicelular. Nós temos o esporófito, tá? Esse esporófito, pessoal, olha só esse prefixo aqui, espó, vem de esporo. Por quê? A reprodução dela, quando há o encontro do gameta masculino e do gameta feminino, nós vamos ter a produção de um esporo, que seria uma estrutura semelhante a uma bolinha. Essa estrutura, quando ela cai no solo, ela se desenvolve num gametófito, tá? Então a gente vai ter aqui a presença, deixa eu ver o que eu posso apagar. Deixa eu apagar ali a parte de cima. Nós vamos ter a presença aqui. Nós vamos ter a presença de um gametófito. E esse gametófito, é interessante falar que ele é uma estrutura haploide, tá? Esse gametófito, ele é uma estrutura haploide. Olha aqui o nome, pessoal. Gamê. Gamê vai te lembrar o quê? Gametas. Então, o gametófito é uma estrutura produtora de gametas. Beleza? É a estrutura produtora de gametas. E você não pode esquecer de maneira alguma que nas briófitas a fase de vida dominante é a gametofítica. Por que isso, Cristiano? Porque é o gametófito que vai prevalecer durante o ciclo de vida desse indivíduo. Então, olha só. Quer ver? Vou fazer um desenho aqui bacana para vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver.
Tentei, pessoal, fazer um desenho legal. Isso daqui é um gametófito. Isso daqui é um gametófito. Um gametófito haploide, tá? Ou seja, ele é M. Beleza? Essa estrutura aqui é a estrutura que vai prevalecer, tá, no ciclo de vida das biófitas. Beleza? E aí esse gametófito, ele vai apresentar, por exemplo, rizóide, eu vou ter aqui filóide, e eu vou ter essa estrutura aqui, ó, que é semelhante a um caule, cauloide. Cristiano, por que isso daqui não é uma folha, um caule, uma raiz? Presta atenção. Isso daqui não é considerado folha, caule e raízes verdadeiras porque ocorrem na geração gametofídica, que é uma geração haploide. Por isso não é considerado nem folha, nem caule e nem raiz verdadeira, tá bom? Não é considerado estruturas verdadeiras, porque a gente vai ver que para ser uma folha, para ser um caule, para ser uma raiz, esses tecidos têm que ser formados a partir de células diploide, ou seja, células 2N, com 2 lotes completos de cromossomo, um vindo do pai e um vindo da mãe. Até aqui foi? Então, olha só. O que vai acontecer? Tira um print desse desenho, vou apagar agora essa bagunça. Tira um print aí. Foi? Printou? Printou minha cara barbuda? Cheio de cabelo branco? Printa aí, ó. Então, olha só. Só para a gente continuar aqui a explicação, deixa eu apagar esse desenho aqui e fazer um pouco mais abaixo. Então, o que eu teria aqui, ó, então eu tenho aqui rizóide, eu vou ter um filóide, porque filo vem de folha, eu vou ter um cauloide, certo? Lembrando que tudo isso daqui é o gametófito M. E quando houver a fecundação, houver a reprodução, houve a fecundação. Quando houver o encontro de gameta masculino e gameta feminino, eu vou formar uma estrutura aqui chamada de ex. Isso daqui tudo é o ex-orófito, tá? Que é uma estrutura resultado da fecundação de 2 gametas. Então ela vai ser o quê? Diploide. 2 N's. Observa o seguinte. Eu tenho o gametófito, eu tenho o esporófito com seu esporângio, certo? Essa estrutura aqui é o esporângio. Quando houver a liberação dos esporos,
A meiose aqui, pessoal, olha só que legal. Dentro do esporângio, vai ocorrer a meiose. Por quê, Cristiano? Vai por calma. O gametófito não é a fase dominante? Ele não é haploide? Quando ocorre a fecundação dos gametas, não forma o esporófito, que é diploide? A partir desses esporos aqui, quando eles caírem no solo, caiu no solo lá esse esporo aqui, ele não vai formar um novo gametófito? Não vai formar um novo gametófito? E o gametófito, ele não é haploide? Vou repetir. Eu tenho um gametófito que é haploide. Gametófito, produtor de gametas. Eu tenho o esporófito com seu esporângio, que é um tecido diploide. A partir da produção de esporos, esses esporos vão cair no solo, vão permitir com que ocorra o surgimento, né, de um novo gametófito. Só que você sabe que o esporófito, ele é diploide. Se ele não sofresse meiose, esses esporos seriam o quê? Também diploide. Então, eu vou ter aqui que o esporófito, ele sofre meiose, formando gametas haploide. Formando esporos haploide. Quando esses esporos caem no solo, forma um novo gametófito. Beleza? Forma um novo gametófito. Mas, Cristiano, eu estou vendo as duas estruturas ali. E você me disse que o gametófito é a fase dominante. Sim. Porque depois que esse cara aqui realizou a sua função, ele morre. Ele vai morrer. E observe mais uma coisa. Ele não é ramificado. Por que a gente precisa prestar atenção nisso? Porque lá na frente, esse indivíduo vai se ramificar em outro grupo vegetal. Aqui, ele não é ramificado. Depois que ele produziu os esporos, ele morre. Então, ele morre. Os esporos já caíram no chão. Formaram um novo gametófito. Tá? Então, o gametófito é a fase de vida dominante, porque ela está aqui, ó. E como assim dominante, Cristiano? É dominante porque esse esporófito que está aqui, ele vai depender do gametófito para a sua nutrição. Então, ó, o esporófito tem dependência do gametófito. Tá? Então, o esporófito depende do gametófito para a sua manutenção, para a sua sobrevivência. Beleza? Então, ó, fechamos aqui essa parte aqui. E aí nós temos o seguinte, como eu falei para vocês, o esporófito não é ramificado. O que isso quer dizer, Cristiano? O fato dele não ser ramificado significa que ele produz um número reduzido de esporos. Óbvio que não é assim, ele produz milhões de esporos. Só que quando a gente compara, por exemplo, meu braço é um esporófito, o esporângio aqui. Estou produzindo esporos. Se eu sou ramificado, tenho 2 esporângios, eu vou produzir um número muito maior de esporos. Vocês estão entendendo? Então eu tenho um número muito maior de esporos. Então, logo, o fato dele não ser ramificado é uma característica muito importante. E aí nós vamos ter aqui o seguinte. Esses carinhas aqui, eles fazem fotossíntese, tem clorofila. Se eles fazem fotossíntese, eles vão apresentar o quê? Estômatos, tá? Os estômatos são estruturas... Dá um pente. Printou? Foi. Vou apagar. Apagando aqui. Os estômatos... Os estômatos são especializações da epiderme. Então, você tem aqui, que seria, por exemplo, uma folha,
Vou desenhar aqui esse meio não, para não confundir vocês. E eu vou ter umas estruturas. Que coisa horrorosa. Deixa eu apagar isso. Melhor fazer só o estômago. Pronto. Os estômatos são células da epiderme. Então, isso daqui, ó. Células da epiderme relacionadas com a troca gasosa. Porque a partir desses estômatos aqui, nós vamos ter a entrada de CO2, só que aí nós vamos também ter a perda de água. Tá? Por isso que as plantas, elas não podem ficar com o seu estômago aberto o dia todo. Por quê? O estômago aberto, ele permite a entrada de água, mas também permite permite a entrada de CO2 e permite a saída de água. Então pensa só, todas as plantas vão apresentar folhas? Não. Você conhece plantas, né? Você que é meu aluno sabe que eu sou fã de cactos, me segue no Instagram, já viu que eu posto foto dos cactos que eu tenho no meu quarto. Cactos não apresentam folhas, eles têm espinhos, que são folhas modificadas. Por que o cacto, ele modifica suas folhas? Justamente para não ter uma perda de água. Por quê? Se ele tivesse folhas no deserto, ele perderia muita água. Alguns cactos fazem fotossíntese durante a noite, que é quando as temperaturas estão amenas e ele se abrir, ele vai perder um número menor de água, tá bom? Então, algumas plantas não apresentam folhas, elas modificam as suas folhas em espinhos para evitar a desidratação. Isso é uma característica de plantas de deserto, plantas que vivem em estresse hídrico. E aí nós temos aqui também uma novidade muito importante, que é a esporopolemina. Ô, professora, que nomezinho, hein? Você já sabe que na biologia a gente trabalha com vários nomes assim, né? Para dar nome delícia. Então você vai ter aqui, vou escrever aqui em cima, a esporopolemina. A esporopolemina nós vamos encontrar nos esporos. É como se fosse, você tivesse o esporo e você tivesse em volta desse esporo essa substância que vai impedir com que esse esporo venha a sofrer desidratação. Então a esporopolemina, ela foi muito importante na conquista, então, importante na conquista do ambiente terrestre. Porque ela vai evitar a desidratação. Tá? Ela vai evitar a desidratação. Tá, pessoal? Então, extremamente importante. Então, essa parte aqui que a gente já falou, eu vou apagar. Para a gente ter espaço aqui para desenhar mais. Provavelmente você tem na sua casa, ou a sua avó tem, uma pteridófita. Que isso, Cristiano? Gente, vou passar aqui assim, mas é por causa do giz. Provavelmente na sua casa tem uma pteridófita. Que isso, Cristiano? Pteridófita? Conhece essa planta? Não conhece? Sim. Samambaia. Samambaia. Então, numa escala evolutiva, eu teria isso daqui, ó. Uma alga verde
deu origem às briófitas. As briófitas deram origem às pteridófitas. Tá? As pteridófitas. Cristiano, mas você disse que lá nas briófitas nós temos o que? O gametófito como fase dominante, o esporófito dependendo do gametófito para a sua nutrição, sendo de vida curta, né? E aqui nas pteridófitas? Nas pteridófitas esse jogo vira. O que vai acontecer? Você vai ter esse gametófito sofrendo uma redução e agora quem vai dominar aqui é o esporófito. E ainda existe algo diferente aqui. Por quê? Você tem aqui, ó, esporófito. Cada folhinha daquela vai estar cheia de soro embaixo, mas aí numa aula presencial a gente toca nesse assunto aí. Mas você tem o esporófito agora ramificado. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma produção, não vou ter uma, vou escrever isso não, eu vou ter uma produção maior de esporos. Tá? Então agora você vê que o gametófito aqui, que antes era o rei, que dominava, que mandava, ele sofre uma redução, vive embaixo da terra, tá? Embaixo da terra, ele vai continuar produzindo gametas, isso daqui é um gametófito, ele vai continuar, então, produzindo gametas, vai continuar produzindo gametas, então é uma estrutura, né, haploide, enquanto o esporófito é uma estrutura diploide, tá? E ramificada. Eu tenho uma grande produção de esporos. E aí você deve estar se perguntando, Cristiano, beleza, então quando eu pego na folha de samambaia, estou pegando no esporófito? Sim, você está pegando no esporófito, a parte produtora de esporo. Você já olhou embaixo da pteridófita? Olha só, no meu celular, deixa eu só ver se eu acho aqui. Não sei onde foi parar o meu celular. Mas no meu celular eu tenho uma foto muito bacana de uma folha, né? De uma folha cheia de... uma folha com seus esporângios, ali cheia de soros. Né? Estou olhando aqui no estúdio, não estou achando, não sei onde coloquei. Né? Mas aí a gente vê isso depois. E o que vai acontecer aqui? Aqui você vai me perguntar o seguinte, mas, Cristiano, o esporófito, né, já que a folha é toda da samambaia, ele é muito grande. E a nutrição, como que se dá a nutrição desse tecido? A nutrição aqui, no caso, ela vai ser realizada através, como vocês podem observar aqui, ó, através de vasos. Então você vai ter a presença aqui de vasos condutores, que você conhece como xilema e floema. Por isso que as pteridófitas, no caso a samambaia, elas conseguem crescer muito. Tá? Mas mesmo assim, numa aula presencial, a gente vai ver depois, que dentro do xilema e do floema existem algumas células especializadas e não estão todas presentes aqui. Mas você já tem um passo evolutivo, que é a presença de quem? Desses vasos condutores. Só que você sabe, com certeza já ouviu falar, que as pteridófitas, no caso da samambaia, elas gostam de muita água. Por que essas plantas gostam de água? Porque a reprodução aqui ainda é uma reprodução dependente da água. Então, o gameta aqui, no caso, masculino, ele ainda é flagelado. Ele precisa da água para transportá-lo
até o gameto que é feminino, tá? Então ainda rola uma dependência da água, tá bom? Então nós temos ainda aqui uma dependência da água para que venha ocorrer a reprodução desse indivíduo aqui. Show? Então vamos seguir, né? Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. E aí, pessoal, nós temos aqui o seguinte: presença de xilema e floema, dependência da água para a reprodução, o esporófito aqui é a fase dominante, 2M, é ramificado, tá? Então ele vai ser todo ramificado. Pensei que fosse meu celular no meu bolso, né? Não. Queria muito mostrar a foto para vocês. Ele é ramificado, beleza? Então vamos seguir. Depois das pteridófitas, dá um print aí. Depois das pteridófitas, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Alga. Briófita. Pteridófitas. Nós precisamos falar agora das gimnospermas. Ah, gimnospermas vocês conhecem. Quer ver? Gimnospermas são representadas, sabe por quem? Pelos pinheiros. Tá? Não tem aquele enfeite de Natal que é tipo é um estróbilo, na verdade, o nome daquilo, né? Que eu não sei falar muito bem, não vou saber desenhar, então esquece. Mas é tipo o conezinho que é usado no Natal, aquilo ali é uma pinha, tá? E aí nós vamos ter o seguinte: gimnospermas, elas dominaram o planeta, principalmente durante o período carbonífero. Tá? Nós tivemos o domínio das gimnospermas. Então as gimnospermas, elas são pluricelulares e aí elas já formam árvores. Tá? São chamadas de traqueófitas, tá? Então apresentam xilema e floema mais elaborado, xilema e floema com um número maior de células especializadas em transporte. Nós temos aqui, são fanerógamas, ou seja, elas já apresentam o que a gente chama de flores, tá? Que seria aquele cone. Alguns autores não gostam dessa terminologia, mas a gente não precisa brigar por isso. Elas vão apresentar agora uma estrutura evolutiva, que é o quê? Além de apresentar vasos com células especializadas. Eu vou ter agora a presença de sementes. Tá? A pinha, a pinha vai dar o peão. Tá? E aí você tem aqui a presença do peão, que é o quê? A semente das gimnospermas. Quem já viajou para o sul, né, já deve ter visto lá os estróbilos no chão. Né? Eles caem das árvores lá e ficam no chão. Tá? É uma planta muito característica de locais frios. Tá bom? Esse indivíduo aqui, ele vai fazer a polinização dele pelo vento. Opa! Polinização? Como assim, Cristiano? Quando eu olho para uma árvore, o que eu estou vendo é um gametófito. Então lembra só, o gametófito ele passou por um processo evolutivo. Nas briófitas, ele era o quê? De vida curta e dependia do... O esporófito era de vida curta e dependia do gametófito. Não era? Quando eu chego nas pteridófitas, você tem o quê? O esporófito já dominante e o gametófito é o quê? Dependente do esporófito. Quando eu chego nas gimnospermas, quando você olha lá para uma árvore, isso daqui é o
esporófito. Mentira, Cristiano, que aquela estrutura pequenininha virou isso. Numa escala evolutiva, nós temos aqui a árvore sendo o esporófito. Então, olha como essa terra gira. Eu vou fazer uma brincadeira, essa terra plana gira. Olha como o mundo gira. Tá vendo? E aí eu vou ter o seguinte. Essa estrutura vai produzir os estróbilos, que são estruturas produtoras de gametas. E aí nós vamos ter a polinização, que é o quê? O transporte de gametas. Aqui já não há mais dependência da água. Esse transporte vai ocorrer pelo vento. Então o vento é que vai ser responsável por transportar, pasmem, o grão de pólen, que é a estrutura minúscula, que é o gametófito. Tá? Então olha só, galera. Você tinha nas biófitas o gametófito dominante, e aí quando eu chego nas gimnospermas, esse cara reduziu tanto, que ele virou um grão de pólen. Tá? Então, nós temos aí, dorme com esse barulho, como diz a Isa. Depois das gimnospermas, nós vamos ter as angiospermas. E as angiospermas, elas vão ser semelhantes às gimnospermas, por quê? Apresentam vasos, tá? São fanerógamas, têm flores. Só que aqui nas gimnospermas, eu vou ter uma novidade. Que novidade é essa, Cristiano? Eu vou ter nas angiospermas, eu vou ter semente. Mas, Cristiano, a semente também não está na gimnosperma? Tá, que é o peão. Agora vem a novidade. Eu vou ter flor, não vem a novidade, eu menti. E aí eu vou ter agora, eu vou ter o fruto. Então, eu vou ter essas duas novidades aqui, tá? A flor propriamente dita e o fruto. A flor, todo mundo já está acostumado com uma flor, né? Então, eita! Né? Você tem agora uma flor, você tem lá a flor, que vai apresentar os órgãos reprodutivos, tá? Reprodutivos. Então você tem aqui a presença dessas duas estruturas, que são estruturas características das angiospermas. E aí agora você vai entender por que as angiospermas dominaram o mundo, ganharam, ela apresenta maior diversidade dentro das plantas. Por quê? Alguns estudos mostram que o surgimento das angiospermas é um surgimento de coevolução juntamente com os insetos. Os insetos agora vão fazer o transporte do grão de pólen, onde está armazenado, né, o gameta masculino. Quando eles fazem esses transportes, eles permitem que ocorra a fecundação. O que eu vou ter aqui então, Cristiano? A gimnospermas era polinizada por quem? Pelo vento. O vento fazia a dispersão do grão de pólen. Aqui não. Aqui eu tenho insetos, eu tenho aves, eu tenho mamíferos, eu tenho répteis fazendo o transporte desse grão de pólen. Por isso que as angiospermas apresentam a maior diversidade. Quando a gente fala de plantas, nós vamos ter as gimnospermas com uma grande diversidade, tá? Conquistando aí, ó, diversos locais, tá? Pensa no mundo sem as angiospermas. Pensa no mercado sem as angiospermas. Não teria maçã, não teria banana, não teria café, não teria
por exemplo, milho, não teria pera, não teria melancia, não teria abacate, não teria morango, não teria, tá? Vamos resolver agora a questãozinha da UERJ? Vamos ver essa questão da UERJ aqui. Professor, isso tudo para resolver uma questão? Isso tudo e mais um pouco. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai ver nas nossas aulas presenciais. Tá? Então nós temos aqui, olha só. Pessoal, olha que coisa linda. Olha só. Isso daqui é um gametófito. Gametófito, que é haploide. Olha aqui, ó. Aqui, tá vendo essa estrutura aqui, ó? Isso daqui é o esporófito. Então, olha lá, ó. Aqui eu tenho o gametófito. Aqui em cima, essa estrutura que eu circulei aqui é o esporófito. Então, é o esporófito, que é 2 N's. Tá vendo ali? Então, ó, quando você receber esse slide, que eu vou colocar lá no Class, tá? Aqui, você tem um outro gametófito com os seus esporófitos. Tá vendo? Essas estruturas brancas aqui são os esporófitos. Foi? Aqui, posso apagar ali? Aí você vai ter, ó. Aqui, você tem o esporófito. Vou escrever mais não. Aqui, pessoal, é a pinha. Tá vendo aqui, ó? Esse é o estróbilo, que vai dar o peão. Então, essa daqui seria a flor, né? Seria a flor das angiospermas. Tá? Então, você tem aqui essa estrutura que seria análoga, porque não é uma flor, né? O estróbilo seria análogo. E aqui você vai ter propriamente a flor, tá? A flor com as suas partes reprodutivas. Beleza? E aí, o que está representado aqui, Cristiano? Me ajuda a entender esse cladograma. Aqui, pessoal, é a base onde vai estar o ancestral comum a todos esses indivíduos. Se eu te perguntar qual é o ancestral comum das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o pessoal fala que é uma alga verde. Show, acertou. Só que todas aquelas estruturas que eu vim falando para vocês, elas foram aparecendo ao longo do tempo. E aí, o que a UERJ quer saber? As letras A, B e C indicam, respectivamente, o momento em que surgem. Então, tem aqui, ó, A, B, C. Surgem ao longo do processo evolutivo as seguintes características vegetais. Pessoal, está dizendo aqui cutícula. A cutícula, ela é uma estrutura serosa maceira que vai impermeabilizar a superfície desses indivíduos, evitando a desidratação. Só que do ladinho aqui, você tem escrito aqui semente. Pessoal, vamos olhar o cladograma. As sementes, elas surgem aqui no B? Nas samambaia? Não. Samambaia não apresenta semente. Quem vai apresentar semente são esses dois carinhos aqui, ó. Semente. Semente. Observe que eu falei que os dois vão apresentar semente. Não falei mais nada. Então, não pode ser. Aí aqui fala tecidos vasculares. Pessoal, tecido vascular apareceu só aqui? Não. Tecido vascular apareceu aqui, ó. Então, o tecido vascular, ele aparece aqui. Então, está errado. Embrião multicelular, o embrião, de fato, aparece aqui, tá? Esporófito dominante, tá?
você tem aqui realmente o esporófito sendo dominante. Aí aqui, então, até aqui está certo. Quando chega aqui, ele bota o fruto. Pessoal, olha isso. Você vai ter fruto aqui? Não. Quando eu falo das gimnospermas, então quando eu falo gimnospermas, você vai ter a presença de semente, tá? Fruto não. Fruto é uma característica das angiospermas. Então, angiospermas. Posso botar aqui semente. Botar na ordem. Eu vou ter aqui flores. O fruto que vai encerrar a semente. Semente. Então, essa daqui não pode ser nossa alternativa. Esporófito. O esporófito aparece aqui em todo mundo. Esporófito dominante. Tá, beleza. Então, olha só, galera. Esporófito dominante. Aqui, esse grupo aqui, qual é a fase de vida dominante? É a fase gametofítica. Então, não pode ser a nossa letra C. Tá? Não pode ser. Letra D. Gametângio. Beleza, gametângio. Show de bola. Multicelular. Multicelular, multicelular, multicelular. Tecidos vasculares. Opa! Show de bola. Tecidos vasculares que permitem um crescimento. Sementes. Então aqui, ó, como eu já tinha circulado, a semente é característica desses dois, mas apenas esse daqui vai apresentar realmente flores e frutos. Tá? Então, uma questãozinha da UERJ muito bacana, tá? Uma questãozinha que envolveu todo o conhecimento dos 3 grupos aí, tá? Desses grandes 3 grupos. Eu espero que na aula presencial a gente consiga explorar melhor isso daí, trazer mais exemplos de cada grupo, né? Trazer imagens, figuras, para a gente estar explorando mais isso daí. Então eu vou apagar esse quadro para a gente passar para a próxima questão. Pessoal, vocês tiveram uma aula agora de vegetais. Falta falar muita coisa ainda, principalmente das angiospermas, tá? Monocotiledônia, euticotiledônia, mas aí é um assunto para uma aula aí presencial aí, tá? Essa próxima questão da UERJ diz o seguinte: uma das consequências do acidente nuclear ocorrido no Japão em março de 2011 foi o vazamento de isótopos radioativos, que podem aumentar a incidência de certos tumores glandulares, ou seja, está falando de glândulas. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas pastilhas de iodeto de potássio, a população mais atingida pela radiação. O consumo dessas pastilhas de iodeto de potássio pode diminuir a incidência de tumores na seguinte glândula. Pessoal, nós temos tireoide, hipófise, pâncreas, suprarrenais. Todas essas glândulas aí fazem parte do sistema endócrino, tá? Fazem parte do sistema endócrino. Só que quando a gente fala de iodo, iodeto de potássio, iodo, você sabe que a gente tem que ter, que a gente obtém o iodo da nossa alimentação, a gente tem que comer sal, né, em pequenas quantidades para não alterar
pressão arterial, mas nós precisamos do sal na nossa alimentação, conseguimos obter o iodo, né, através da alimentação de um modo geral, aí, de alguns organismos específicos. Nesse caso aqui, o iodo ele é importantíssimo para o bom funcionamento da tireoide. Tanto que você já deve ter visto pessoas que apresentam um aumento dessa glândula, causando como se fosse um inchaço aqui. Por quê? Aquilo ali é alguns problemas, né, no eixo hormonal, mas entre um desses problemas, escuta o que eu estou te falando, nem todo mundo que apresenta ali é por conta desse problema. Um desses problemas é a deficiência de iodo. E aí o que acontece com a glândula tireoide? Ela aumenta, ela cresce, para ver se ela consegue captar iodo, tá bom? Então o problema na glândula tireoide, tá? Pode ser ocasionado por uma deficiência de iodo na sua alimentação. Beleza? Vamos seguir. Estamos acabando, última questãozinha. O pessoal do TI está nervoso ali, ó. Vamos lá. Olha só. O aumento da poluição atmosférica, especialmente pelo acúmulo de gases do efeito estufa, CO2, tem acarretado a elevação de temperatura global. Alguns seres vivos, no entanto, apresentam um metabolismo capaz de fixar esse gás em matéria orgânica. Ou seja, ele está falando fotossíntese, tá? Que é a fixação do CO2 na matéria orgânica. Em condições ideais, o grupo de organismos com maior capacidade de fixar CO2 é... Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de alguns organismos aqui, por exemplo, levedo, chega para cá, a levedura é fungo unicelular. Ou seja, pertence ao reino fúngico. Reino fúngico. Não faz fotossíntese. Então, logo, essa alternativa aqui não poderia ser. Quando a gente fala das bactérias, né, eu vou ter lá as bactérias, né, os procariotos, também não. Quando eu falo de zooplâncton, zoo te lembra o quê? Animal. Plâncton são os pequenos crustáceos. Então, zooplâncton são pequenos crustáceos. Pequenos crustáceos fazem fotossíntese? Não. Agora, fito vem de planta, alga. Tá? Fito vai te lembrar folhagem, algo semelhante a uma folha. Então, fito vai te lembrar as plantas. Fitoplâncton, o que são os fitoplânctons, Cristiano? São algas unicelulares dotadas de cloroplasto. Pronto. Achamos a nossa alternativa correta ali. Já que ele fala CO2, fixação em matéria orgânica, quem vai fazer isso são os organismos que apresentam o quê? Cloroplasto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desses bisus aí da aula de hoje. Amanhã encontro o pessoal do Enem aqui de manhã para nós falarmos de tecido conjuntivo. Não perca a aula que nós vamos ter amanhã. Então amanhã tem eu, tem tia Gleice, amanhã tem o Fabrício que vai estar dando uma aula aí para vocês. O Fabrício vai trabalhar só com charges, tá? Tirinhas do Enem para estar ajudando você na sua aprovação.
Óbvio, você que vai fazer o Enem também, tá bom? Então, ó, beijo no core. Eu espero encontrar vocês amanhã e na próxima semana volto com mais umas questõezinhas da UERJ e com a nossa aula. Pegar mais um assunto da UERJ, dar uma aula em cima daquele assunto e resolver questões para a sua aprovação. Pessoal, continue estudando, não desanimem, corram atrás do sonho de vocês, assistam as videoaulas, façam exercícios e mais tarde eu coloco no Class essa aula aí para você, ó, dar uma treinada e uma revisada na tua casa. Beijo no coração.